Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar seguimento à nossa implementação de domínio de uma empresa fictícia chamada Partners.com. No vídeo anterior, nós fizemos a criação dos grupos de administração, tanto para a área de negócio quanto para a área de TI. E hoje, nesse vídeo, a gente vai estar dando seguimento na continuidade da estruturação desse AD. Lembrando, para que não haja comentários desnecessários, esse vídeo é um vídeo retrô de projetos de laboratório elaborados há algum tempo atrás, que eu estou trazendo para a plataforma para ficar visível e utilizável como histórico, pois projetos novos, por exemplo, como computação em nuvem, serão utilizados essas mesmas práticas aqui para que nós possamos elaborar novos projetos. Teremos novos servidores, novas versões, né? Vamos trazer um vídeo atualizado, porque os servidores mais recentes que eu tenho aqui, eu tenho na versão 2008, R2. Vamos trazer aí uma versão 2012 e uma versão recente que eu tenho 2016. Tá? Então, por isso que nós estamos estruturando. Essas máquinas virtuais, elas estão ativas ainda e funcionais. Tá? Esses vídeos que eu estou apresentando estão num formato um pouco diferente. Podemos ver aqui que ele ainda não tem aquele padrão exigido pelo YouTube na época, né? E atualmente. Então, assim, estou usando esses vídeos, fazendo umas adaptações para que eu não tenha que reescrever todo o processo que já foi construído e elaborado. E o mais importante, ele já está trazendo a informação que é o que mais importa nesse vídeo. Como eu disse no vídeo anterior, para quem nunca fez a construção de um AD, seguindo as etapas que nós estamos fazendo, nós estamos agora no quarto vídeo. São etapas básicas e simples que, sendo seguidas em todos os lugares que você for implementar um domínio de modo gráfico, como estamos fazendo aqui, serão etapas importantes que vai te ajudar aí na construção de um AD com uma qualidade muito boa. Então, nesse vídeo, ele é um vídeo, a gente vai criar grupos de impressão. Eu dei um pause aqui. Então, anteriormente fizemos grupos de mapeamento de unidades de compartilhamento. Então, vamos criar grupos agora específicos apenas para os dispositivos de impressão. Em alguns casos, né, nós temos alguns servidores de AD que muitas das vezes, por questão de custos, acaba exercendo também a mesma função de file server e de printer server, e muitas das vezes também de backup server. Então, como eu disse anteriormente também no outro vídeo, o padrão para a criação desses grupos, né, é um padrão adquirido de experiências que eu já tenho no mercado, experiências trabalhando em algumas corporações e experiências também adquiridas em todo o conceito do ambiente de Microsoft. Para quem lembra aí do Microsoft Academy, né, é um lugar onde propicia-se adquirir o conhecimento e se aperfeiçoar. Muitas dessas práticas realizadas aqui nesses vídeos foram adquiridas e extraídas da plataforma da Microsoft. Então eu elaborei um padrão, como eu disse anteriormente, Partner-G diz respeito a grupos de mapeamento e Partner-PRT são grupos de mapeamento. Tá? Então aqui eu tenho alguns usuários criados aqui, né? Acredito que no próximo vídeo eu deva detalhar um pouco mais. Então, qual a importância desses grupos? Esses grupos serão importantes na hora que você for estar delimitando e dando os créditos para quem vai estar executando e tendo acesso. Então, aqui nós temos 3 impressoras, né? Cada uma ADM e COM será utilizada pelo departamento em específico, não será utilizada por todos. A General Printer será uma impressora que vai ser usada por todas as pessoas dentro da empresa. Então, o primeiro passo, nós vamos realizar o compartilhamento da impressora. É sempre bom em tudo que você faz dentro de uma estrutura de TI, dar nomenclaturas, associar com os setores ou com, muitas das vezes com a função. Então, ela já tem um nome padrão. Percebe-se que, por padrão, ela tem as permissões específicas de toda a estrutura de domínio. Então aqui eu estou retirando as permissões de alguns usuários, por exemplo, de everyone. Então apenas os administradores vão ter acesso. Então lá o grupo de administradores tem acesso, né? Então eu vou buscar dentro do meu AD o grupo de impressão específico para a impressora DM. Então eu vou adicionar essa impressora ali dentro. Então ela vai ter acesso a todos os usuários que fizerem parte
dessa impressora, desse grupo, aliás, ele terá acesso a essa impressora. Pode ver ali que não foi dado a permissão de gerenciamento da impressora para que o usuário que estiver dentro desse grupo não tenha acesso a realizar as configurações ou até mesmo dar permissões para outros usuários que não estão devidamente autorizados. Então aqui, como nós vimos, eu dei uma pausa no vídeo, nós temos aqui o Everyone. Se eu manter este grupo Everyone, todo mundo dentro da rede, independente de estar ou não dentro desse grupo de impressão, ele vai ter acesso a essa impressora. Então é sempre importante definir muito bem a categorias de ECL e ACL dentro do ambiente de compartilhamento, tanto para impressora quanto para pastas. Então sempre a gente vai retirar o Everyone de ação, ele não vai ter permissão. No padrão, qualquer compartilhamento realizado dentro do servidor, como fizemos aqui, porque estamos dentro de um AD realizando essa atividade, o grupo de administradores ele vai fazer parte dessa administração da impressora. O Server Operators e o Printer Operators também. Tá? Eu vou dar seguimento no vídeo, então ali a gente está removendo. Tá? Então pode ver que o gerenciamento dessa impressora ele está liberado apenas para os grupos que realmente são administradores. Qualquer um desses grupos aqui pode fazer administração. Embora administrators seja uma palavra mais focada, voltada para a administração, mas o Server Operators e Printer Operators também pode ter essa mesma permissão. É uma questão de configuração dentro do domínio. Então nós vamos continuar, então nós vamos buscar o grupo, porque já que essa impressora é do comercial, nós vamos procurar o grupo de impressão comercial. Vamos dar a permissão de imprimir e gerenciar os documentos, porque é muito importante permitir que os usuários tenham acesso a esse grupo aqui, a esse atributo, perdão. Porque se ele não tiver acesso a esse atributo, o que vai acontecer? De repente o usuário foi lá e mandou uma impressão e por algum motivo ele, sei lá, algum processo na máquina acabou corrompendo a execução do Word ou o PDF e esse documento fica travado na impressora. E muitas das vezes acaba sendo uma impressão de muitas páginas, então pode ser que de repente o usuário ia mandar só uma folha e distraído ele mandou 100 impressões, por exemplo. Então o importante é dar acesso a esse atributo de gerenciar os documentos, é o Management Documents, para que assim o usuário que for o proprietário daquele spool que enviou a impressora, ele possa ter o direito e a administração de poder cancelar aqueles documentos. Muitas das vezes pausar o documento, de repente ele manda a impressora e percebe que a impressora está sem papel. E geralmente em pequenas e médias empresas, cada um tem a sua impressora, mas em grandes empresas é comum ter uma impressora para um setor inteiro. Então, por essa coisa de economia de papéis, essa coisa da sustentabilidade, o meio ambiente, então é importante que essa pessoa, esse usuário, tenha acesso ao Management Documents, a esse atributo, para que ele possa de repente dar um pause, porque até então ele tem que levar a folha lá na impressora. Enfim, existem outros recursos complementares hoje no mercado que resolvem essa questão. Mas é importante sempre deixar esse Management Documents habilitado. Jamais deixe o Management Printer, porque o que ele vai poder fazer? Ele vai ter a mesma permissão que esse administrador. A única diferença que ele não vai ter dentro da máquina é fazer a desinstalação por completo, mas ele pode inativar o compartilhamento que está criado, ele pode mudar todos os atributos, pode deixar, por exemplo, só ele como administrador, né? Enfim. Então aqui nós vamos habilitar, lembrando que a gente já tem um grupo criado. Então esse grupo vai fazer todo esse processo. O General Printer ele pode também ser usado da mesma forma, só que com uma diferença um pouco mais específica. Embora o grupo de ADM e comercial tenham acesso respectivo nas suas impressoras, o General Printer eu não vou ter um grupo específico para ele relativo a um setor específico ou pessoa específica. No entanto, é importante notar que mesmo assim, se eu manter esse grupo de usuários ou usuários, né, principalmente o Everyone, o que isso vai permitir acontecer durante o processo? Vai permitir que mesmo eu
não estando dentro do domínio da Partners, eu sou um estranho visitante. Eu cheguei na empresa e olhei nas configurações da máquina do meu cliente que eu estou atendendo na Partner. E aí eu entro dentro do servidor e eu consigo me conectar a essa impressora, mesmo não estando dentro do domínio. Então, se esse atributo, se esse grupo Everyone estiver aqui dentro, ele vai permitir que um visitante que não faça parte do domínio tenha acesso à impressora. Então, assim, por questão de sigilo, porque é uma das coisas muito importantes hoje no dia a dia dentro de uma corporação, nós não sabemos o que cada usuário pode estar imprimindo ou da onde ele pode estar tirando essas informações. Então, imagine se porventura, de alguma forma, eu não sei, esse usuário, por exemplo, conseguiu tirar uma foto ou um print, não sei, né, de algum computador que estava com uma tela desbloqueada e tenta imprimir esse documento através do computador dele, porque ele tinha um USB liberado, e ele conecta o celular, enfim, mas ele pode mandar pelo WhatsApp e inúmeras coisas. Mas são exemplificações. Ele pode muito bem conectar dentro desse servidor, que no nosso caso aqui é o Server 08R2, e ele vai se conectar normalmente. Por quê? Porque eu deixei o Everyone aqui. Eu estou dizendo que todos. Todos quer dizer, é um processo, um entendimento lógico. Todos quer dizer que fora do domínio e dentro do domínio da Partner, qualquer um terá acesso ao General Printer. A partir do momento que eu tirei o Everyone de questão das permissões de segurança e deixei sem esse atributo, somente os administradores terão acesso a essa impressora. Mas, a partir do momento que eu dito que os domain users farão parte do item do critério de segurança para essa impressora, qualquer pessoa dentro dessa empresa que tiver acesso a esse domínio, tiver uma conta de usuário no AD, ele tem condições de utilizar essa impressora. Então aqui nós estamos numa análise lógica dizendo que todos não terão acesso referente a todos. Todos domínio, todos fora do domínio. Quando eu tirei nem fora do domínio, nem dentro do domínio, tem acesso a essa impressora, com exceção dos administradores. A partir do momento que eu coloco o grupo Domain Users, que é um grupo onde está incluso a categorização de todos os usuários criados no AD, todos os usuários que possuem a conta no AD terão acesso a essa impressora. Tá bom? Se um visitante chegar na rede e tentar logar, ele pode até se conectar dentro do compartilhamento, se você não tiver nenhum critério de segurança aplicado a mais. Se eu não me engano, dá para fazer com GPO. Eu não estou lembrado agora, mas eu acredito que tenha, não me lembro o parâmetro. Ou através de um firewall, que não bloqueie ele acessar o compartilhamento, né? Porque você dá um // server, o nome do servidor, você vê o que está ali dentro no primeiro nível é uma coisa. Mas tentar acessar a pasta, além disso, ele não vai conseguir. Então, mesmo que ele acessar e ele conseguir tentar conectar a impressora, quando ele clicar no botão sobre ela e mandar conectar, ele vai ser surpreendido com uma tela de login solicitando um usuário e senha. Então é muito importante que você não tenha as suas senhas anotadas em tickerzinhos, em flickerzinhos, colado em monitor, colado em cima da mesa, anotado em papelzinho embaixo do teclado, tá bom? Então aqui nós estamos incluindo o Domain Users e vamos aplicar as configurações. Todo esse processo aqui já é um complemento de toda aquela estruturação que nós estamos fazendo no AD, porque ela vai ser muito importante para a gente automatizar tudo o que vai acontecer aqui. Como disse anteriormente, nesse momento esse servidor está em condições de fazer tudo o que é necessário. Observe-se que aqui nós temos o usuário Fabiola, nome fictício criado aqui na Partner, aonde qualquer usuário que você criar aqui dentro, ele automaticamente já é atribuído ao Domain Users. Isso é padrão, não adianta você não querer que isso aconteça. O que pode se fazer, né, num outro processo que eu posso falar no outro vídeo, é você tirar o grupo padrão de user deles e associar ele a um outro grupo específico. Tá? Então isso é uma das coisas que pode acontecer. Então nesse momento, o que vai acontecer? Nós estamos finalizando algumas preparações. Aqui nós vamos incluir um usuário da Fabiola dentro de um grupo de impressão. Então ela vai para o grupo do ADM, certo?
E isso vai ser muito importante, como eu disse, na hora que fizermos os mapeamentos de rede, tudo isso daqui vai funcionar automatizado, porque até então, nesse momento, para que a Fabiola tenha acesso à impressora, ainda é necessário que o analista de TI ele vá até o computador da Fabiola e faça a inclusão do dispositivo de impressão para ela, porque esse processo ainda não está automatizado. Então essa automatização a gente vai fazer futuramente no próximo vídeo. Então aqui nós estamos fazendo toda a inclusão dos grupos. Aqui você pode ver que tem os usuários criados, tá? Mais uma vez, a General Printer será usada por todos os colaboradores da Partner, sem exceção. Então sempre que um usuário precisar acessar uma impressora, ele vai fazer esse processo através de uma impressora geral, tá? Qual é a vantagem de fazer esse processo? A vantagem é que você, nas médias e grandes empresas, você tem um controle de orçamento que é executado ao longo do ano. Então a maioria dos setores eles já tem um OPEX definido, né, para que eles possam trabalhar. Então, para que eles não tenham gastos exorbitantes, cada setor tem o controle dos seus gastos e administra os recursos que são disponíveis para ele. Então, para não ter esse problema de conflito, o comercial gastou 5.000 impressões e o ADM gastou 100. Mas aí na hora de fazer uma análise perceberam que o ADM estava imprimindo no comercial e gerou toda aquela confusão e os custos ficou só para o comercial. Então isso é uma das táticas muito boa para se usar dentro de um ambiente de impressão centralizado, porque assim você elimina essa segregação de recursos onde um setor tem acesso a todos os recursos da empresa, né, ferindo essa questão de gerenciamento de custos. Então é isso, galera. Nesse vídeo de hoje eu queria fazer esse complemento. Próximo vídeo a gente está mostrando mais uma etapa de implementação desse domínio.